Vamos ler Lucas, capítulo 10, diz assim a palavra de Deus. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não mandeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Vamos orar? Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, pela inspiração do Espírito Santo, Pai. Eu oro para que nessa hora o Senhor também nos ajude a compreender, a receber revelação no nosso espírito, que o Senhor mais uma vez inunde esse lugar e esse ambiente seja completamente cheio da Tua presença, cheio da Tua bênção, que o Espírito Santo tenha liberdade para nos ministrar nessa noite, e nós repreendemos todo espírito contrário, declaramos que esse lugar é do Senhor, separado para o Senhor, e nós te agradecemos pela Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar. Meus queridos, nós estamos na terceira semana da série, de mensagens que demos o nome, ou o tema, o nome de Edificarei a Minha Eclésia. Terceira parte hoje. E o texto base, como nós lemos desde o início, foi e é Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus diz para os seus discípulos, lá no norte de Israel, em Cesareia de Filipe: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos dizer juntos? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vimos já só um breve relato dos dias, das 2 semanas anteriores, que Jesus começa a edificar a sua eclésia, a sua igreja, e vimos que essa palavra eclésia era uma palavra muito conhecida, não era uma palavra nova, era uma palavra conhecida dos discípulos. Mas antes que Jesus começasse a edificar a sua eclésia, ele começa a falar sobre o reino de Deus. Logo que Jesus começa seu ministério, o centro da sua mensagem é: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Está próximo o reino de Deus. Ele começa a ensinar sobre o reino, porque a eclésia dos reis na antiguidade, ela não tinha uma autoridade dela própria, ela tinha uma autoridade delegada, ou seja, havia um reino que mantinha essa autoridade. Portanto, obedecer ao que a eclésia decidia, ou desrespeitar o que a eclésia decidia, era também uma ofensa ou uma obediência ao rei, ou ao reino que essa eclésia representava. Assim também Jesus começa a edificar a sua eclésia, e ele começa a ensinar aos seus apóstolos, principalmente os seus 12 apóstolos, porque eles se tornariam, no futuro, o modelo, eles se tornariam o estilo de vida que deveria ser seguido, e esse estilo de vida começa a ser multiplicado no dia de Pentecostes. Então, como que Cristo edifica a sua igreja, ou começou a edificar a sua igreja? Depois de ensinar sobre o reino de Deus, Jesus chama os seus discípulos para si e começa a discipulá-los. Esse foi o segundo passo. Primeiro, ensinar sobre o reino de Deus. Segundo, começou a discipular os seus discípulos, ensiná-los não só a respeito do reino de Deus, mas também começou a ensinar os discípulos a serem pescadores de homens, porque todo discipulado
que não desemboca em nos transformar e não nos leva a uma atitude, a uma postura de sermos pescadores de homens, como Jesus foi, alguma coisa está errada com o nosso discipulado. Então, Jesus começou a chamar os seus apóstolos e disse: siga-me, venham, e eu vos farei pescadores de homem. Portanto, o discípulo segue Jesus como um aprendiz. O terceiro passo que Jesus começa, então, a fazer, é isso que nós vamos começar hoje, tá? Esses dois primeiros passos nós vimos nas semanas anteriores. O terceiro passo, então, que Jesus começa a dar com seus discípulos é que Jesus os envia para a sociedade. Jesus os envia de volta para as cidades. Por quê? Porque o compromisso da eclésia tem que ser com a cidade, onde tem gente. O compromisso da eclésia é ir aonde tem alguém. Por isso que missões têm a ver com isso. Até a última pessoa na terra. Onde tem gente, a eclésia precisa enviar alguém, precisa enviar os apóstolos, os enviados para alcançar esse povo. O compromisso da eclésia é com as cidades para ser sal e ser luz, como disse Jesus. Então, Jesus começou a ensinar os discípulos na prática, não somente aquela teoria, né? Jesus ensinava muito os discípulos, mas ele começou a ensinar na prática. Se você deseja ser um Gideão internacional, né, abençoado, eficaz, eficiente, você está fazendo, você precisa se juntar a um Gideão e saber como é que eles trabalham. Se você quer ser um cirurgião dentista ou um médico cirurgião, você tem que aprender com quem? Com quem está fazendo isso, né? Não só a teoria, mas a prática. É isso que Jesus começa a fazer. Jesus é um ganhador de almas e ele começa a ensinar aos discípulos como ganhar essas pessoas. E para isso ele os envia para a sociedade. E era isso que Jesus fazia. O que Jesus fazia? Qual era a natureza do seu trabalho indo de cidade em cidade? Ele pregava, ele ensinava, ele curava os doentes e ele exercia autoridade sobre espíritos malignos. Portanto, Jesus era um professor que ensinava na prática. Agora, em Lucas 10, o texto que lemos, nós vemos que Jesus agora envia 70 discípulos. Não é mais os 12 apóstolos, são outros discípulos, tá? E Jesus os envia de dois em dois. Eles não eram líderes, eles não eram apóstolos, eles não eram anciãos, eles eram aprendizes também, como os demais, talvez até novos convertidos, né? Eram jovens ainda, provavelmente na fé. Portanto, Jesus envia esses discípulos de dois em dois, mas o versículo 1 diz que ele os designou para que fossem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Ou seja, Jesus não mandou os discípulos de cidade em cidade e disse: vão lá e se virem, né? E vão lá e façam um trabalho. Ele disse: vocês vão na frente, mas eu vou atrás. É sempre assim que acontece com o mestre e o discípulo, né? O discípulo começa a fazer as coisas, mas o mestre está ali junto. Jesus disse isso para nós, né? Em Mateus 28, ele disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nos enviou, mas ele vai com a gente. Mas aí também, no versículo 3, ele diz que eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Irmãos, qual é a chance que um cordeiro tem no meio de lobo? Tem alguma chance? Tem ou não tem? Não tem. Aliás, Jesus usa uma palavra aqui, cordeiro, não é nem ovelha. Porque o cordeiro é uma ovelhinha pequenininha, novinha. É mais indefesa ainda do que uma ovelha. Jesus chama ele de cordeiros e diz: olha, vocês vão para o meio dos lobos. E ninguém quer ir para o meio do lobo, né, gente? Já viu o cordeiro com vontade de ir para o meio dos lobos? É claro que isso aqui tem um sentido figurado também, mas quem são os lobos, né? A sociedade está cheia de lobos. Quem são eles? São corruptos, são ladrões, são adúlteros, são pessoas que são mentirosas, são pessoas egocêntricas, são pessoas orgulhosas, são lobos. Ninguém quer ser enviado para os lobos, mas foi exatamente para os lobos que nós fomos enviados.
Eu gostei de que você desse amém, porque é para isso mesmo. É claro, né, como disse Jesus em Lucas 5,31, os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Toda igreja que se enclausura, que se isola, achando que as portas da igreja que nos protege do mundo lá fora, não entendeu a construção da eclésia de Cristo. Porque é o contrário, essa eclésia vai avançar, vai ser enviada aos lobos, mesmo que você seja cordeiro, mas o leão da tribo de Judá está atrás de você, cuidando de você, dizendo, vai, porque as portas desses infernos aí não vão impedir o avanço da minha igreja. Quem está entendendo isso, dê glória a Deus. Mas aí Jesus ensina, aqui em Lucas 10, os discípulos a darem 4 passos. É isso que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Jesus os ensinou a dar 4 passos muito práticos aqui, quando somos enviados às cidades. Essa é a estratégia de Jesus. Se você ler o capítulo 9 de Lucas, você vai perceber que acontecem algumas coisas esquisitas. Jesus havia enviado também os apóstolos com a mesma missão, mas acontecem algumas coisas. Por exemplo, os discípulos não conseguem expulsar um demônio de um garoto. Depois, eles vão passando perto de Samaria, os samaritanos não querem recebê-los, os discípulos perguntam, Jesus quer que a gente manda tacar fogo nesse samaritano? Jesus fala, para com isso, vocês não sabem que espírito vocês são. Jesus está assim meio, né, surge uma disputa, uma discussão entre eles, quem é o maior no reino dos céus? Jesus não é nada disso, é como se Jesus tivesse assim, meu Deus, parece que o negócio não está andando muito bem. Quando é no capítulo 10, ele diz, ele então agora envia, depois dessas coisas, ele envia 70 pessoas novamente. Então, mas Jesus dá algumas ideias, ou dá umas instruções de como deve ser essa abordagem na sociedade. O primeiro passo que Jesus ensina é abençoar e não amaldiçoar. Irmãos, tem uns evangelhos aí que vivem amaldiçoando os outros. Né? Umas pregações aí que ficam amaldiçoando o povo. Jesus não disse isso. Jesus disse, quando vocês entrarem numa casa, versículo 5, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Mas isso não significa cooperar ou não significa concordar. É evidente que não vamos concordar com o mal, não vamos compactuar com o mal, mas nós precisamos usar a estratégia que Deus nos deu, ou seja, eu sou um abençoador. Vire para o seu vizinho e diga, você é um abençoador, é uma abençoadora. Que sabe o que acontece? Quando você abençoa, 2 coisas acontecem. Primeiro, quando eu abençoo, eu me torno alguém que sou abençoador, o meu coração muda. Eu não sou mais vítima das coisas que acontecem nessa terra. Às vezes a gente fica ouvindo pessoas, né, tão desesperadas, meu Deus, o que é que vai acontecer agora? O presidente mudou nos Estados Unidos e não sei quem vai mudar no Brasil. E, irmãos, querido, o presidente do Todo-Poderoso continua sentado no trono do universo. Não importa quem vai ser eleito, quem não foi eleito, ele continua governando, amém? Amém. Sim ou não? Então, a primeira coisa é essa, você não se torna mais vítima das circunstâncias, mas você agora é um abençoador. A segunda coisa que acontece quando você abençoa, é que você deve se lembrar que uma maldição, qualquer maldição, pode ser quebrada no nome de Jesus. No poder e na autoridade do nome de Jesus, qualquer estrutura de iniquidade pode ser desmontada. O diabo, às vezes, leva anos, centenas, talvez milênios, para construir uma estrutura iníqua, e isso tudo pode ser desfeita no poder do sangue de Jesus, do nome de Jesus. Mas uma bênção não pode ser quebrada. Uma bênção permanece para sempre. Por isso que a Bíblia diz, não impõe as mãos precipitadamente sobre alguém, porque a bênção e os dons de Deus são irrevogáveis. Então a gente tem que ter cuidado com isso, mas sabendo que a bênção é algo muito poderoso, né? Por isso
que abençoar é a arma mais poderosa que você tem. Sabia disso? Não é o voto, né? Não é o voto, não é sua capacidade de argumentação. A arma mais poderosa que você tem na mão é abençoar e não amaldiçoar. A Bíblia nos ensina em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo nos adverte que nós devemos orar, né, levantando mãos santas e fazendo orações e intercessões em favor dos reis e daqueles que se acham investidos de autoridade, para que a gente tenha vida tranquila e mansa. Você acha que porque o A, o B, o C foi eleito é que vai trazer vida mansa e vai abençoar? Não, é a sua oração intercessória, a nossa oração intercessória para abençoar um lugar, para abençoar uma nação, para abençoar uma cidade. Então, ore pelo prefeito dessa cidade, independente se você votou nele ou não. Ore pelo governador desse estado, ore pelo presidente do Brasil. As nossas orações chegam diante de Deus. Você crê ou não crê? Eu creio. Segunda coisa, o segundo passo que Jesus ensina aos seus discípulos, depois de abençoar e não amaldiçoar, é desenvolva relacionamentos. Irmãos, tem uns crentes que é muito chato. São chatos de galocha. Eles não sabem conversar, ele acha que só ele vai para o céu e que está todo mundo perdido. É uma espécie de um farisaísmo moderno. Né? Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou a gente a desenvolver relacionamentos. Versículo 7 do texto que a gente leu diz: permaneçam na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. O que isso significa? Significa que nós precisamos ter relacionamento com as pessoas que não conhecem a Deus ainda. Como é que nós vamos ganhá-los se a gente não tem relacionamento com eles? Não estou dizendo, mais uma vez, volto a dizer, não estou dizendo que a gente tem que compactuar, que tem que fazer as coisas que eles fazem, mas a gente precisa ter relacionamentos com eles, conversar com eles, comer com eles. Jesus comia tanto com esse povo que Jesus era chamado de amigo de pecadores. Você é amigo de quem? Claro que nós temos nossos amigos, nossos irmãos, né, com essa comunhão mais profunda com eles. Mas Jesus comia tanto com esse povo, Jesus sabia qual era a estratégia para mudar o ambiente espiritual de um lugar. Ele abençoava, ele tinha comunhão com essas pessoas. Por isso que nós precisamos ir aonde as pessoas estão. Você é um agente secreto do Espírito Santo, por acaso? O pessoal sabe na sua escola que você é crente, sabe na sua universidade que você é crente, ou você se esconde. Seus clientes sabem que você é crente, né? Ah, não pode misturar religião com profissionalismo. Não, isso é medo de se expor. Você sabe de uma coisa, se você é de Jesus, ele vai, a tua provisão não vem do teu trabalho, nem vem da tua empresa, vem dele, vem de Jesus. Então você é dele ou não é? Como é que é esse negócio, né? Então por isso que nós vamos às praças, nós vamos às escolas, nós vamos às universidades, nós vamos às empresas, aos escritórios. Aonde tem gente, nós fomos enviados para essas pessoas. E nós vamos com essa estratégia. Primeiro, abençoe. Abençoe, não amaldiçoe as pessoas. Não fica com esse discurso, se não se converter, vai para o inferno. É claro que se não se converter a Jesus, vai para o inferno. É lógico, é claro, a Bíblia diz isso. Mas não é esse discurso que Jesus mandou a gente ter. Abençoe. Crie, desenvolva relacionamentos com essas pessoas. Jesus gostava de comer com essas pessoas. Irmão, Jesus comia muito com os discípulos. Jesus gostava tanto de comer, que depois de ressuscitado, quando Jesus entra numa sala, numa casa, onde os discípulos estavam reunidos com medo, Jesus agora é um espírito, ele entra sem a porta estar aberta, se apresenta no meio dos discípulos, e todo mundo fica desesperado, é um fantasma. Aí Jesus diz: calma, sou eu. O que Jesus pergunta em seguida? Vocês têm alguma coisa que comer aí? Aí eles falaram: tem peixe, então vamos comer. Aí Jesus come, aí ele falou: é Jesus, ele gostava de comer assim, desse jeito. Porque foi normal para eles entenderem isso. Lembra lá no finalzinho do livro de João, Evangelho de João, capítulo 21, Jesus chega
Pedro e os amigos estão lá pescando, passaram a noite inteira pescando, não pescaram nada. Jesus chega na praia. Qual é a primeira coisa que Jesus pergunta para eles? Vocês têm alguma coisa que comer aí? Quando Jesus pergunta isso, diz que Pedro imediatamente percebeu que era o Senhor. Por quê? Porque Jesus fez uma coisa que fazia muitas vezes com ele. É por isso que a gente faz tanto purê de batatas aqui nessa igreja. Por isso que a gente procura desenvolver tantos relacionamentos, convidar os amigos. Tudo é motivo para convidar alguém. O aniversário de alguém, o churrasquinho, então, do sábado. E aquele que você convida, o pastor, é que é abençoado mesmo. Não fique com nenhuma cerimônia. Dar que o pastor está muito ocupado? Não, pode chamar, meu filho, que eu dou um jeito na agenda, entendeu? Para dar uma atenção especial àquela picanha, assim, né? Com aquela moldura de gordurinha assim do lado, né? É de Deus isso, não é? Pode ficar à vontade, meu irmão. Jesus comia, então, muito, amados. Jesus comia com seus discípulos, e Jesus diz mais o seguinte, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, o que é que Jesus diz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, vou comer com ele, e ele vai comer comigo. Você sabia que Jesus gosta muito de comer, não é verdade? Então, nós precisamos desenvolver isso, comer com as pessoas, tá? Desenvolver relacionamentos. Terceira coisa, o terceiro passo que Jesus nos ensina aos discípulos, depois de abençoe, não amaldiçoe, depois desenvolva relacionamentos, ele disse, cure os enfermos. O que está dizendo aí no versículo? Versículo 9. O que é que ele fala? Curai os enfermos. Irmãos, toda vez que eu leio esse texto, eu vejo que o verbo aqui está no imperativo. O mesmo tempo verbal que Jesus usa para dizer vão, ide, façam discípulos, é o mesmo tempo verbal aqui. Ele está dizendo curem os enfermos. Mas peraí, a gente cura. Você tem poder para curar alguma coisa? Não, claro que não. O poder não é nosso, é de Jesus. Mas Jesus está dizendo vão e cure os enfermos. Depois que você abençoa, depois que você declara paz naquela casa, depois que você encontra o homem de paz em algum lugar, seja numa casa, seja no seu escritório, seja no seu trabalho, declare paz sobre ele, desenvolva relacionamento com ele, depois cure os enfermos. Você já viu que várias vezes Jesus curou muitas pessoas sem nenhuma expectativa de troca? Aqueles 10 leprosos chegam diante de Jesus, querem ser curados, Jesus fala, vão e se apresentam ao sacerdote. No caminho, todos os 10 foram curados. Quantos voltam para agradecer? Só um. Jesus sabia que 9 não iam voltar para agradecer? Sabia ou não sabia? Sabia. Mas por que Jesus curou? Sabe por que Jesus curou? Porque Jesus andava por toda parte fazendo o bem. É isso que nós precisamos fazer. O que está escrito aqui em Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Sabe, irmãos, nós precisamos ser essa galera do bem, que faz o bem. Irmãos, eu sei que a gente tem um pouquinho de, né? Será que eu vou orar e se não acontecer nada? A pergunta é, e se você orar e acontecer? Pode ser que você ore e a pessoa morra no outro dia. Eu já orei por uma pessoa assim, no outro dia ela morreu. Se eu for me estimular por isso, eu nunca mais oro por ninguém. Eu não sei porque ela não foi curada, eu sei que eu já orei outras vezes e Deus curou. Então Deus vai usar as suas mãos, tá? Então levanta suas mãos assim e fala, ó, o Senhor está colocando poder nas tuas mãos, autoridade, para você curar os enfermos. E olha, não precisa você fazer grito, fazer uma oração enorme. Simplesmente você vai chegar e dizer, Senhor, cura. Dou ordens dessa doença, sai em nome de Jesus. Começa a fazer. Irmão, nós precisamos aprender isso. Eu não estou falando aqui de uma coisa que a gente talvez não faça, ou faça muito pouco. Esses meninos já estão fazendo faz tempo.
Olha aqui, ó, esses meninos estão aqui já na frente da gente. Já estão impondo as mãos, não tem vergonha. Vai passando na rua, o camarada está com um negócio ruim, você diz, posso orar por você? E ora. Sabe o que vai acontecer? Alguma coisa vai acontecer. Pode ser que não aconteça nada. Mas pode ser que aconteça sim. E, aliás, tem acontecido tantas vezes, né? Depois que você abençoou, você fez o bem, curou os enfermos, somente depois disso, Jesus dá o quarto passo. E o quarto passo também está no versículo 9, e ele diz, aí você diz, o reino de Deus chegou aqui. Amados, o reino de Deus é quem nos dá toda essa autoridade. Essa é a autoridade da eclésia. É a autoridade delegada à eclésia. Você quer encontrar esse homem de paz? Você quer encontrar essa pessoa que responde? Você precisa sair e buscar essa pessoa. Você não vai encontrar ela aqui, porque aqui todo mundo já é de paz, amém? Glória a Deus, todo mundo está salvo, amém? Você vai encontrar lá onde você está. Onde você vai? Lá no meio dos lobos, aqueles lugares mais terríveis, aquela sala mais impregnada de não sei o quê, de incenso não sei das quantas, né? De gente boca suja, e de gente esotérica, e de gente não sei das... Sabe? Gente que não é nada, e gente que acha que é tudo. É nesse lugar, é para esse lugar que Deus te enviou. E Ele te enviou com um propósito, para que você use essa estratégia de Jesus. Primeiro, qual é a estratégia dele? Abençoe, não amaldiçoe ninguém. Nós somos chamados para abençoar. Segunda estratégia, desenvolva relacionamento. Chama para a sua célula, chama para um churrasco na sua casa, chama para aquele purê de batata abençoado que você está planejando na sua célula, ou no seu GE, ou alguma coisa você vai fazer para chamar, para abençoar, para cuidar, para acolher. Desenvolva relacionamento. Terceiro, põe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Marcos 16 está lá dizendo, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados pelo poder da fé. E quarto, aí você diz, agora o reino de Deus chegou nesse lugar. Jesus enviou aqueles discípulos de 2 em 2. Sabe o que eu acho mais incrível nessa estratégia de Jesus? É porque nem os discípulos dele, apóstolos dele, estavam prontos. O capítulo 9 de Lucas demonstra isso. Eles estavam fazendo tudo errado. Talvez fosse assim, Jesus, meu Deus, não, eu mesmo, né? Jesus era Deus, né? Eu mesmo, o que é que eu vou fazer com os discípulos? Nada dá certo. Ele chega a dizer, até quando vos sofrereis, ó geração incrédula e perversa? Jesus podia estar muito desanimado com aqueles apóstolos. Mas agora Jesus pega outros 70 que não tinha nem o tempo que os apóstolos já tinham com ele. E eu creio, mas que aqui eram novos convertidos mesmo. Aqueles que a gente acha que precisa passar 6 anos na escola, no seminário, não sei das quantas. Não estou menosprezando o estudo, tá, gente? Eu continuo estudando e todos nós precisamos estudar a Bíblia. Esse negócio de ficar esperando a vida toda para se formar e nunca vai para a prática, isso é desculpa de quem não quer trabalhar para Jesus. Se você já se arrependeu, quais são os 3 passos para entrar no reino dos céus? Arrependimento, ser batizado em Cristo e receber o dom do Espírito Santo, Atos 2, 38 e 39. Se você já tem o Espírito Santo, você precisa começar a contar para os outros o que Jesus fez na sua vida. Quando aquele endemoniado gadareno, 6.000 demônios foi expulso daquele homem. Quis seguir Jesus, Jesus disse, não, volta para os teus e conta para eles o que Deus fez na tua vida. Isso qualquer um pode fazer. E quando nós somos enviados, mesmo como cordeiros por meio de lobos, nós precisamos saber que Jesus continua cuidando da gente. É o leão da tribo de Judá que enviou os cordeiros e cuida deles. Nenhum lobo vai tocar num cordeirinho dele. Você é um cordeirinho de Jesus? Então saiba que o leão está cuidando de você. Agora se mexa. Essa semana é uma semana para a gente se mexer. Praticar a estratégia de Jesus. Quais são as estratégias de Jesus? Todo mundo repetindo?
abençoar e não amaldiçoar, desenvolver relacionamentos, curar os enfermos e declarar: o reino de Deus chegou a João Pessoa. O reino de Deus chegou na minha casa. O reino de Deus chegou na minha escola. O reino de Deus chegou na minha universidade. O reino de Deus chegou no Brasil. Se você concorda com isso, dê um aplauso a Jesus. Fica de pé onde você está, vamos orar.